E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje teremos Ciências sétimo ano. Nosso conteúdo, vamos lá, né? Capítulo 6, Saneamento Básico, parte 2. Esse conteúdo você encontra nas páginas 113 a 116 do seu livro didático. Então vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de hoje. Continuando aí os tópicos, nós temos aí tópico 5, amarelão, continuando nossas doenças aí, envolvendo aí o saneamento básico. A ancilostomose, ancilostomíase, opilação ou amarelão, o nomezão mais estrambólico, né, professor? É uma doença frequente no nosso país, ok? Então, um nematóide que pode causar essa doença é o ancilostoma do Odenale. Do Odenale, porque ele fica numa regiãozinha do nosso corpo. Ou simplesmente ancilóstomo, ok? Ele se desenvolve no corpo humano e que atua como hospedeiro único. Então, a gente já viu aqui que nós temos algumas doenças que tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Aqui no caso do amarelão, o ancilóstomo, ele vai se desenvolver no corpo humano, que já é o hospedeiro único, ok? Seus ovos são eliminados com as fezes do doente e, no solo úmido, dão origem a larvas em 1 ou 2 dias. Então, o indivíduo contaminado, doente, certo? Vai defecar e nas suas fezes, que o pessoal em algumas regiões vão defecar no mato, né? Então essas fezes vão para o solo, no solo, encontrando o solo úmido e favorável ao desenvolvimento, dá origem a larvas. Após saírem dos ovos, elas se alimentam de materiais encontrados no solo e após 3 ou 4 dias já consegue penetrar na pele humana, infectando outra pessoa. Ou seja, a pessoa pisa naquela terra contaminada e ele atravessa a pele da pessoa e vai para dentro do corpo através da pele, contaminando esta pessoa, ok? A doença tem como sintomas tosse, falta de ar, febre, náuseas, vômitos, dor no abdômen e diarreia. Os indivíduos que possuem os vermes causadores do amarelão têm uma pele pálida e com cor amarelada, certo? O parasita tem pequeninos dentes pontiagudos, você pode acompanhar aqui na imagem, certo? Com os quais fura a parede do intestino para se alimentar do sangue humano. A perda de sangue causa anemia, responsável pela fraqueza e pela palidez, e pelo tom amarelado do doente. É por causa desse tom amarelado que a doença ganhou o nome de amarelão. Então você tem aqui um esquema de transmissão da ancilostomose, ok? Então nós temos aqui o indivíduo contaminado, doente, certo? Ele faz suas necessidades na terra, no ambiente. Esses ovos vão para a terra, depois de alguns dias os vermes se tornam adultos, certo? No solo úmido e favorável. Quando se torna adulto, ele já está favorável a entrar através da pele e contaminar outras pessoas que pisem naquele solo, ok? Então, isso aí é o ancilostomose, conhecido como amarelão. E nós temos aqui uma observaçãozinha aqui no balãozinho azul, que é de outro tipo de ancilostomo, certo? Que é o Ancilostoma brasiliensis. Ah, professor, qual é a diferença? Esse é transmitido através das fezes de cães e gatos. É o famoso bicho geográfico. Por que bicho geográfico? Ele vai contaminar os pés do indivíduo, certo? E ele vai percorrer por dentro da pele, assim, vai comendo, vai fazendo verdadeiras trilhas, como se fosse um mapa. Aí por isso, lembra geografia, mapa, né? Tem aquelas estradas para um lado para o outro. O indivíduo vai
o verme vai percorrendo por baixo da pele, causando várias inflamações, certo? Então, é o famoso bicho geográfico, é outro tipo de ancilostomose, só que essa é transmitida através de fezes de cães e gatos contaminados, ok? Então, cuidado, não é só do homem que a pessoa pega essa doença, também tem que ter cuidado porque tem outro tipo de ancilostoma que vem nas fezes de cães e gatos. Então tem que ter muito cuidado no ambiente que você pisa descalço, ok? Vamos para a próxima. 6. Ascaridíase. Ascaris lumbricoides, certo? Conhecido popularmente como lombriga. É um nematóide causador da ascaridíase, ok? O parasita se aloja no intestino humano, onde se utiliza dos alimentos ingeridos pela pessoa. A fêmea põe ovos que sai com as fezes do doente. Então, mais uma vez, pessoal que vai lá no mato, né, vai e defeca direto no solo, né, tem que ter cuidado, né? Uma nova pessoa pode se infectar ao beber água não tratada contendo os ovos ou comer alimentos regados com ela. Ou seja, no caso aqui, não vai para a contaminação, não se dá através do solo, mas sim da água. Então os ovos chegam em um reservatório ou uma fonte de água e a pessoa se contamina bebendo dessa água com os ovos, ou vou lavar os alimentos com essa água que contém os ovos e os ovos vão para o alimento e você vai e coloca para dentro do seu organismo, ok? No intestino, as larvas saem dos ovos e, perfurando a parede desse órgão, caem na corrente sanguínea, por meio do qual chegam aos pulmões. Olha aí como o negócio é bem complicado, né? Os sintomas iniciais da doença são falta de ar, tosse, febre e catarro acompanhado de sangue, uma vez que ela perfura paredes, certo? Esses sintomas podem até ser confundidos com os de bronquite ou de pneumonia, principalmente em crianças. Quando o verme chega ao intestino, onde vai se tornar adulto e se reproduzir, usa para si parte do alimento que está em digestão. Nessa etapa, a doença pode provocar, além da desnutrição e fraqueza, reações alérgicas, náuseas, vômitos, manchas na pele e convulsões, ok? Então você tem aí o esquema da ascaridíase, as lombrigas, que o indivíduo se contamina, o hospedeiro contaminado defeca próximo a fontes de água. Essas fontes de água, se você beber ou lavar alimentos com essa água contaminada e se alimentar desse alimento contaminado, você também vai se contaminar, ok? Tópico 7, água potável e tratamento caseiro. Então, a água é denominada potável quando é apropriada para o consumo humano, ou seja, quando podemos bebê-la sem risco à saúde. Então, quando a água tem todas essas condições, nós dizemos que ela é denominada água potável, ok? A água é potável se ela não apresentar cor, sabor nem odor. Não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, ok? É preciso também que ela esteja livre de substâncias tóxicas, de micro-organismos, de larvas e ovos de vermes, como acabamos de ver que os ovos da lombriga, né, vão contaminar a água. Então, para ela ser potável, não pode ter essa substância. Nem sempre a água dos rios e lagos e poços é apropriada para consumo humano. Se a água não é potável, deve passar por um tratamento adequado. A água retirada de um rio, de um lago, de uma nascente, de um poço, pode e deve ser tratada em casa. Primeiramente, ela precisa ser filtrada, e aí nós temos aí alguns equipamentos mais antigos, né? Que é os famosos filtros de barro, certo? O nosso filtro, que vai separar as impurezas sólidas que estão presentes na água, ok? Então, o filtro caseiro contém em seu interior uma vela de porcelana que é responsável pela filtração, certo? A vela possui pequenos poros que permitem passar a água, mas retém barro, larvas, ovos e também alguns micro-organismos. Então, a porcelana ela deixa passar a água, mas não deixa passar os demais componentes, ok?
A seguir, a água deve ser clorada. Clorada. Algumas gotas de solução de hipoclorito de sódio, fornecida gratuitamente nos postos de saúde, também vendida em farmácias. Você pode pegar nos postos ou comprar em farmácias um vidrinho pequenininho, você bota algumas gotinhas só na água, já é o suficiente. Deve ser adicionados à água de acordo com as instruções do rótulo. Tantas gotas para tantos litros de água e assim por diante. Tem que ter tudo na proporção correta. Essa operação é a cloração da água. Então a água deve ser filtrada, né? Temos a filtração e temos a cloração da água. A cloração mata os micro-organismos e previne doenças. Em vez de ser clorada, a água pode ser fervida por alguns minutos. A fervura mata os micro-organismos. Então, os micro-organismos resistem até uma certa temperatura, certo? Acima dessa temperatura, eles morrem. Por isso a importância de ferver a água, ok? Enquanto esfria, é bom deixar a panela coberta para que moscos e outros insetos não pousem na água. Então, mesmo você esperando esfriar, não pode deixar cair nada dentro, né? Ok? E tópico 8, distribuição de água encanada. Certo? Então temos aqui um esquema da distribuição de água para uma cidade. Então vamos ver aqui como é esse esquema da água encanada. A água que abastece as grandes cidades é geralmente proveniente de um rio represado. Nós temos aqui a famosa represa, que vai prender a água desse rio até ela chegar na altura ideal e depois soltar essa água na parte mais baixa. Aí a gravidade faz o seu papel, né? Ok? Inclusive da energia elétrica vem também aí, das hidroelétricas, né? Além de fornecimento de água, também gera energia elétrica, ok? Uma grande tubulação, então nós temos aqui uma tubulação, certo? Chamada adutora, leva a água da represa até uma estação de tratamento. Então a adutora é esse conjunto de canos, né? Essa tubulação, grande tubulação, que são canos bem largos, que levam a água do reservatório até a estação de tratamento. Isso aí é a adutora, ok? Na estação de tratamento, a água recebe o tratamento de filtração e cloração, que tornará própria para o consumo. A seguir, é bombeada para reservatórios públicos elevados, certo? Temos aqui o reservatório mais elevado, ou seja, um pouco de altitude, ok? Grandes caixas d'água e de onde é distribuída para as casas por um sistema de canos subterrâneos. A água chega às residências por ação do próprio peso. Todo esse sistema é a rede de captação, ou seja, reservatório, adutora, estação de tratamento, e nós temos aí os reservatórios públicos com encanamento para ir até as residências. Tudo isso é a rede de captação e distribuição de água encanada, ok? A água que chega às nossas torneiras não é gratuita, ela é captada, tratada e distribuída. Tudo isso custa dinheiro. Desperdiçar água significa mais do que aumentar o valor na nossa conta de água no final do mês. Significa aumentar a capacidade de água que a cidade retira do rio. E em regiões secas, outras cidades que utilizem o mesmo rio mais abaixo podem ter problemas de falta de água por causa disso. Se a água é retirada do subsolo por meio de poços, gastá-la inutilmente significa pôr em risco ao suprimento de água, que pode se esgotar nas épocas sem chuva, ok? Tomar banho diariamente, escovar os dentes, manter roupas e louças e a casa limpa são hábitos necessários para uma boa qualidade de vida. A água é importantíssima para isso tudo. Ela deve ser usada, mas não deve ser desperdiçada. Então, cuidado ao tomar o banho para não estar desperdiçando. Vai escovar os dentes, liga ali fecha a torneira, né, enquanto está escovando, para depois abrir para se limpar. E outras coisinhas mais que podem fazer com que a nossa água dure muito mais, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Beleza? Vamos então agora para a nossa atividade.
Tivemos aí o saneamento básico parte 2, os assuntos abordados: amarelão, ascaridíase, água potável e tratamento caseiro, distribuição de água encanada. Vamos para a primeira questão. Qual o nome do agente causador da doença chamada de amarelão e quais os sintomas que a pessoa infectada pode ter? Então você vai dizer quem causa e quais são os sintomas. 2 perguntas, 2 respostas. 2. Explique por que a ancilostomose recebeu o nome de amarelão. Por que essa doença recebeu o nome de amarelão? 3. Qual o nome do agente causador da doença chamada ascaridíase? Onde ele se aloja e quais os sintomas iniciais que uma pessoa infectada pode ter? Então, cuidado, são 3 informações a ser dadas. Quem é o agente causador da ascaridíase? É a primeira. Onde ele se aloja quando ele infecta uma pessoa, onde ele fica? E quais são os sintomas iniciais que a pessoa que se infectou pode ter? Certo? Então, cuidado aí na terceira. 4. Quando podemos dizer que a água é denominada potável? Então, explique quando é que a água é potável. 5. O que vem a ser uma adutora? A gente falou agora há pouco. O que vem a ser uma adutora? E 6. Explique o que acontece com a água em uma estação de tratamento. Então, a água chegou na estação de tratamento, o que acontece com essa água, ok? Então, essa foi a nossa atividade. Este foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.